Em algum momento da sua vida, você já deve ter se perguntado: será que tem de algum jeito, maneira, formas de pegar algo e aprender um pouco mais rápido? Será? E sim, tem. E é isso que iremos abordar hoje. Então, o burro aqui vai ensinar pra vocês uma maneira legalzinha sobre você pegar qualquer coisa, sabe? E aprender rápido, de uma maneira boa e tranquila. Não é uma fórmula mágica, mas pode te ajudar nesse caminho. E que você não precisa ser um expert da parada pra aplicá-la. Então, vamos lá. Bem, existe uma variedade de estratégias que podem ajudar você a acelerar no processo de aprender rápido. Bom, começando é o seguinte, sendo bem direto, seja claro e específico sobre o que você deseja alcançar, e com isso evitando objetivos vagos que vão te atrapalhar no processo. E tipo, por exemplo, vou aprender sobre algo de matemática, então especifique, vou aprender álgebra. Aquilo me dá uma dor de cabeça, mas vou aprender. E coisas que eu não tem nada a ver com o meu objetivo, eu deixarei de lado. Com isso, estabeleça metas que sejam desafiadoras, mas realistas. Sejam de boas consigo mesmo, porque definir objetivos extravagantes podem levar à frustração, porque às vezes acontece. Não se force, ok? Considere suas habilidades, recursos e tempo disponível ao definir essas metas, que eles sejam alcançáveis com o esforço adequado junto com a sua rotina. Tipo, organizar com uma agenda, tá ligado? Então, com isso, defina selecionando objetivos que estejam alinhados com seus interesses, valores e metas ao longo prazo, planos futuros. Isso ajuda a manter aquela motivação e com isso estabeleça prazos para os seus objetivos. Isso cria um senso de urgência e ajuda nesse foco. Divida objetivos grandes em metas menores e defina prazos para cada etapa, porque isso ajuda bastante e facilita o acompanhamento e a celebração de pequenas conquistas. E com isso, regularmente, avalie o seu progresso e esses objetivos, porque isso ajuda quando você quer fazer um pequeno ajuste quando necessário nesse meio tempo. E se um objetivo inicialmente definido não parecer mais relevante, esteja disposto a adaptá-lo para refletir as suas necessidades e prioridades atuais. Agora, em outras estratégias, perguntas e respostas. Formule perguntas sobre a determinada coisa de estudo e responde elas, e conferir se está certo e, isso estimula o pensamento crítico e ajuda a consolidar o conhecimento. Eu meio que fazia isso, e às vezes eu faço. Deixava a pergunta e a resposta e deixava o caderno com meu mano. Aí ele fazia as perguntas para mim e eu respondia. Você pode pedir ajuda para alguém te ajudar e tal. Enfim, mapas mentais e esquemas. Crie mapas mentais, diagramas ou esquemas visuais para organizar informações e destacar conexões entre conceitos. Tipo, fazer resumos sobre o conteúdo com suas próprias palavras, participe de grupos de estudo para discutir alguns tópicos. E algo que, além de ajudar e esclarecer algumas dúvidas, ajuda bastante a aprender bem rapidinho. E o que ajuda também é você ensinar aquilo que você aprendeu para alguém, pois é uma estratégia muito boa para consolidar o conhecimento e aprimorar a compreensão sobre determinado assunto. Quando você ensina algo a outra pessoa, precisa articular conceitos de forma clara e compreensível, e isso reforça bastante o seu próprio entendimento. Ao ensinar, você não apenas contribui para a aprendizagem de outras pessoas, mas também solidifica e aprimora seu próprio conhecimento, o famoso vivendo e aprendendo. Além disso, essa prática frequentemente revela lacunas no seu entendimento, indicando áreas que você pode exigir mais estudo e revisão. Quando a pessoa te mostra ou você mesmo vê que errou e daí você corrige, sabe? Algo que é bom também falando novamente sobre a rotina, é o que mais falaremos aqui. Estabelecer uma rotina de estudos é uma estratégia ótima para o aprendizado consistente e eficaz. Uma rotina proporciona estrutura, ajuda a manter a disciplina e maximizar o uso do tempo. E lembre-se, sem pressão. Seja horário fixo, reserve horas para estudar, escolha um momento em que você esteja mais alerta, quebre suas sessões de estudo em segmentos menores e focados. Isso torna as tarefas mais gerenciáveis e reduz a probabilidade de procrastinação,
porque é uma porcaria e eu odeio a procrastinação. Alterne entre diferentes tipos de atividades durante a sessão de estudos, como leitura, resolução de exercícios, criação de resumos e etc. Enfim, isso mantém o interesse e melhora a retenção. Como em alguns filmes e séries e até animes, você deve ter reparado que sempre tem um localzinho de estudos e tal. Então, reserve um local legal para estudar. Esteja bem iluminado e seja confortável para facilitar na concentração e evitar aquela distração. E algo também é estabelecer um horário de sono. Certifique-se de que incluir um horário de sono suficiente em sua rotina. O descanso adequado é essencial para a consolidação da memória e o desempenho cognitivo. E eu tô ligado que vocês ficam acordados até as horas da noite e quando você coloca o alarme, está previsto mais ou menos que umas 4 horas e pouquinho para bater o alarme. Sendo isso, bora aprofundar um pouco nos métodos de foco. E sendo logo direto, primeiro de tudo é priorizar as tarefas que devem ser feitas, tanto com antecedência como aquelas que deu um tempo para fazer elas. Tem uma técnica de Eisenhower, é meio que você colocar na mesa em que, discernindo entre o urgente e o importante, mantendo o foco nas atividades que verdadeiramente impulsionam o seu progresso, separando as bases, tá ligado? Porque às vezes acontece de que deve ser feito, acabamos deixando para depois. E com o tempo passando rápido, acaba meio que procrastinando ao tanto que depois, acaba fazendo nas pressas. Algo que faço bastante também quando estudo é colocar uma música, sabe? Variar as atividades de estudo, como intercalar a leitura com a prática ativa, evitando a monotonia, mantendo a mente fresca e ávida para os desafios. O envolvimento ativo com o material ali, seja por meio de perguntas, resumos ou ensino, e entre outros, atua como catalisador para a compreensão bem profunda do conteúdo. Ser consistentes dos próprios padrões de concentração permite ajustes finos, otimizando a eficácia nos estudos. Encontrar conexões entre esses materiais de estudo e interesses pessoais transforma o aprendizado em uma jornada bem legalzinha. A prática regular de exercícios físicos não apenas energiza o corpo, mas também nutre a mente, proporcionando uma base sólida para a compreensão e concentração. Aplicando esses métodos de uma maneira consistente pode te ajudar a criar uma base sólida para acelerar o seu aprendizado. O foco disciplinado, guys, é a chave para maximizar o tempo de estudo e absorver informações de maneira eficiente. Só que lembre-se, sem pressão, aplique no seu cotidiano. Passado alguns dos métodos, bora ir para as técnicas de estudo. Eu pesquisei um pouco de algumas técnicas de estudo e achei interessante colocá-las aqui. Enfim, vamos lá. E irei deixar na edição mais explicadinho em texto sobre as técnicas e tals. Método de Pomodoro. É um método de gerenciamento de tempo baseado em períodos de 25 minutos de estudo ou trabalho focado. Aí você dá uma pausa de 5 minutos após 4 intervalos de estudo consecutivos. São geralmente feitos intervalos mais longos que podem variar de 15 a 30 minutos. Enfim, método Cornell divide o papel em 3 sessões: anotações principais durante a aula, pergunta-chave após a aula e um resumo na parte inferior. Promove uma revisão eficaz, pois as perguntas-chave estimulam a recordação. É uma técnica boa para quem vai fazer provinha. Revisão espaçada. Distribui o tempo de revisão ao longo do período, priorizando a revisão de informações poucos antes de serem esquecidas. E também o uso de aplicativos de revisão espaçada automatiza esse processo. Leitura ativa. Inclui técnicas como fazer perguntas enquanto lê, destacando pontos importantes e resumir informações com suas próprias palavras. É como se fosse mapa mental, só que um pouco diferente. Aí, como a gente já falou, que é os grupos de estudo, permite a troca de perspectivas, explicações e abordagem para um tópico. A colaboração estimula a compreensão profunda e oferece diferentes pontos de vista. Técnicas de Fermat. Explica um conceito como se estivesse ensinando uma outra pessoa. Identifica lacunas no entendimento e destaca áreas que precisam ser revisadas. E a última, que é a minha técnica de estudo, o que eu faço se baseia em pegar e absorver o conteúdo inteiro e focar no mais difícil e marcar eles, tá ligado? Como em livros, em minha fase de nerd, tinha clube do livro e tinha que resumir o livro em poucas palavras. Eu fazia pequenas notas colocando pontos importantes e os que mais eu não conseguia entender, que seria crucial na hora de explicar, eu pegava pra absorver ao máximo, tá ligado? Resumindo o complexo para um simples. Eu fazia isso para as provas e ainda uso nas coisas.
faço isso porque às vezes eu não sou muito bom quando o assunto é memória. E bom, se você tem uma técnica que você usa e tal, compartilha aí nos comentários. Bom, como foi abordado e foi mostrado na estratégia, métodos de foco, técnicas de estudo e até uma forma que eu utilizo para estudar, vou realçar que pode ser que algumas coisas funcionem ou não para você. Então utilize de bases que você vê que vai dar certo para você e tenta aplicá-la no seu cotidiano. E se esforce, o segredo do sucesso das coisas, guys, está na prática. Porque às vezes eu vejo por aí que, às vezes eu ouvia na escola, nossa, isso é difícil, ou todo mundo aprendeu. Se você não conseguiu é porque tu é bulo. Coisas que geralmente dá um desânimo, sabe? Olhando por outro ponto, quando você tem uma certa dificuldade naquele determinado assunto, sabe? Aqui e ali. Então assim, nem sempre o que é fácil para os outros pode ser para você. Aí tem que se diferenciar, se adeque, vai remexendo nos eixos. Sempre busque a sua forma boa para você, tirando o que é ruim e retendo o que é bom. E lembre-se, se impressione. O vídeo de hoje foi esse, espero que ele tenha te ajudado de alguma forma na questão em busca de aprender rapidão. E daqui eu agradeço bastante por vocês terem assistido até aqui. Então galera, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.